Eu chorei durante uns 5 dias seguidos. Eu chorava, né? Porque dói muito, né? Teu sonho ir embora do nada, assim, do jeito que foi, sabe? Eu preferia muito bem não ter feito o gol, tá 0x0 e ter perdido nos pênaltis, do que ter feito o gol, ter tomado o gol e depois ter perdido nos pênaltis. Menino Ney, moleque Ney, Neymar, tudo bom? Tudo bem. Tu lembra da última vez que a gente conversou, não, né? Porra nenhuma. Porra, não lembro porra nenhuma. Eu tava... Conta a minha história agora, foda-se, né? Como se Não, fosse fica à importante. vontade, finge que tá em casa. Eu fui pra Paris te ver, pô. 6x1 no Celtic. Tu, porra, deitou os cabelos. E aí na saída, eu tava... Caju, pô, eu tava muito nervoso, tava com vontade de cagar. Eu falei, Neymar. Você ia saindo, aí você voltou, mano. Pô, tu me salvou, porque senão ia dar merda federal pra mim. Os caras confiaram no projeto, falaram, cara, vamos mandar esse idiota lá pra Paris pra falar com ele. Falei, deu certo, né? Porra! Aí tu me deu uma moral, falou comigo, pô, foi coisa linda. Bom, a gente tá aqui por um motivo, vamos começar a falar desse motivo. Instituto Neymar Júnior. Cara, eu queria só brevemente, assim, entender contigo o que isso representa na sua vida. A gente sabe que você se entrega muito, muitas pessoas ao seu redor se envolvem nesse projeto. Qual que é a importância dele para você? A importância do Instituto para mim é muito grande. Eu sempre falo em todas as entrevistas, né, quando eu começo a falar do Instituto, que é o gol da minha carreira mais importante, né, que eu fiz. Então, isso para mim é um orgulho muito grande, porque foi um projeto de família, né, onde a gente sonhava em fazer isso sem ter nada. E graças a Deus, né, com o meu dom de jogar futebol, eu consegui alcançar tudo isso e estou ajudando muita gente. Tu acha que o Neymar, criança, você falou que não passou necessidade, mas já passou vontade, obviamente toda criança tem vontade que às vezes não acontecem. Se tivesse um Instituto Neymar Júnior quando você fosse criança, qual que seria a diferença na tua vida? Iria mudar muita coisa. Acho que com certeza seria um cara mais culto, né, mais ligado a tudo, tava falando outras línguas, tava aprendendo outras coisas, não só jogar futebol. E obviamente que já passei dificuldades na minha vida. Tem uma historinha até contar aqui rápida. Fica à vontade. Que pedi pra minha mãe, né, comprar uma bolacha pra mim. E ela encheu o olho d'água, porque ou você comprava comida pra comer, ou o pacote de bolacha. Ela falou, filho, então não vai dar. Mas pode deixar que depois a gente vem e compra. Eu falei, não, fica tranquilo, mano. Se Deus quiser, eu vou ter dinheiro suficiente para comprar uma fábrica de bolacha. E graças a Deus deu tudo certo. E essa história é uma que eu tenho com a minha mãe, que a gente se emociona quando a gente lembra de tudo que a gente já passou, né? Tudo que a gente tem, quando a gente chega no Instituto. Então, para mim, é um orgulho muito grande estar onde eu cheguei. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso ou não. Quando você parar, você pretende ampliar o trabalho do Instituto para outros lugares? A gente sabe que, obviamente, a gente vive num país carente, sim. A gente sabe da tua grandeza, da tua importância e o quão importante seria você ampliar isso. Você tem esse sonho, você tem essa vontade? Ou você quer se firmar aqui e depois partir para outros lugares? Não, a verdade é que a gente quer fazer bem feito o Instituto, né? O Instituto está encaminhando para os 9 anos já e a gente vê o trabalho que a gente está fazendo. Que está sendo maravilhoso e obviamente que a nossa vontade é ajudar muita gente, né? Então o Instituto é o primeiro onde a gente está trabalhando para que isso seja, né, perfeito o trabalho e aí sim depois pensar em fazer outras coisas. É óbvio que o Brasil é um país muito, muito carente disso, então depende de muita ajuda e então eu faço tudo que eu posso, né, em ajudar as pessoas, ajudo os meus amigos, seus projetinhos sociais, enfim, já que eu não consigo abrir outro Instituto Neymar Júnior em outro lugar, eu vou ajudando meus amigos ao redor do mundo. Maneiro. Hoje vai ter o leilão. Hoje vai ter o leilão. Tu falou que vai tumultuar o leilão. Vou. Você pode? Posso. Porque o leilão é teu, porra. É isso. Tu vai dar lance das tuas próprias coisas?
Não é coisa dos meus amigos também, né? Entendi. Tem várias Porque eu falei coisas. que eu ia ficar dando leilão, tipo assim... Tem várias coisas que eu quero. Várias coisas que eu Tem quero? uma hoje que O eu quê? acho que a gente Fala. vai brigar. Não. Mas não posso contar porque é surpresa. Não é surpresa, divulgou, cara. Não, é Esse surpresa. vídeo só vai sair no futuro, cara. Surpresa! Ó, eu já vi Surpresa. umas 5 paradinhas que eu vou Não, tentar. tem uma que a gente vai... Tenho certeza. Não, mas aí eu vou perder, pô. Vai não. Você vai ficar me instigando, aí quando eu der o lance lá, a pessoa fala, valeu, leva lá. Aí, pô. Bom, vambora, ó. O negócio é o seguinte. Vamos fazer um recap. Recap é... Cara, Pô, meu irmão, tá certo. Tá muito enjoado, cara. Um resumo do que foi o teu 2022/2023. Teu pré-copa foi do caralho. Apesar de você... Chegou na Copa 100%? Mais ou menos. Não, cheguei 100%. 100%. Cheguei 100%. Fez um pré-copa do caralho. Eu lembro que até a galera falou, cara, esse é o melhor pré-copa do Neymar, tava geral naquele clima. Vem a Copa do Mundo e você sofre a lesão, você volta no pós-lesão ali naquela fofocaiada do caralho, pô, como é que tá o Neymar e não tá e não sei o quê. E a gente sabia, por pessoas à sua volta, que você, assim, tu cagava fazendo tratamento. Cara, toda hora. Foi uma das piores semanas da minha vida. Porque além de eu estar machucado, isso ninguém sabe. Eu fiquei muito doente. É mesmo? Fiquei muito doente, muito doente. Então eu não tinha como fazer o tratamento. Fazer o tratamento deitado na cama, porque eu tava mal, dormindo o dia inteiro. E o fisioterapeuta ficava lá, só ficava com o pé pra fora da cama. E ele ficava lá fazendo todo tipo de tratamento. Então foi um intensivão bizarro, sabe? Primeiro dia, então, eu fiquei até 10h30 da manhã fazendo tratamento. E o Marquinhos ficou comigo. Aí ele falou, não, vou ficar contigo até o final, até a hora de você dormir. E aí ficou me fazendo companhia. Foram nós 3. E foi muito intenso, né, aquilo tudo. E eu não sabia como eu ia voltar. Né? E eu voltei sem dor nenhuma. Tu voltou 100%? 100%, voltei 100%. Nenhum médico falou, tipo assim, porra, não cara. Não doía nada. Eu falo pra todo mundo porque eu tinha medo de... Mas se tu não tiver 100%, eu tenho a impressão que você iria mesmo, tipo, eu só não tava 50%. Eu só não tava 100% porque eu tava doente. Entendi. Mas eu voltei 100%. Eu voltei, tipo, machucado, tinha um ligamento lá, mas eu não senti nada. Não sentia nada, tanto que eu consegui jogar os jogos 100% e não doeu nada, zero. O que doeu... O que doeu foi a derrota. A derrota deu o Marco Tornozelo. Como é que... Pergunta imbecil, né? Como é que foi aquele momento? Porque, porra, o Brasil faz o gol. E, assim, eu falo isso, pô, foi um dos momentos mais felizes da minha vida, porque a gente estava transmitindo. A gente quase, porra, derrubou o estúdio na hora do gol, porque, pô, puta que pariu, foi um maior golaço do caralho. Óbvio que tu sabe disso. E depois vem, cara, um banho de água fria na gente, da forma que foi, né? Você até falou, pô, os famosos 4 minutos lá, que a gente não vai esquecer. Como é que foi aquilo tudo? Obviamente foi muito rápido, mas tu acha que, tipo assim, teve um pouco de imaturidade da gente, um pouquinho de... Não imaturidade, mas sei lá, porra, afobação. Tu acha que a gente já tava pensando, de repente, na Argentina? Não, acho que a gente não tava pensando no próximo jogo. Acho que a gente... Não sei dizer o que passou na cabeça, né? Porque ali tá todo mundo exausto, todo mundo cansado, já final de jogo. E às vezes é difícil você ter um discernimento de fazer as coisas corretamente igual nos primeiros 10 minutos do jogo. E foi um erro, acho que completo, né? Foi um erro do nosso time inteiro. Acho que todo mundo acabou falhando de alguma forma, né? Não vou apontar dedo para ninguém, porque eu não sou esse tipo de cara. Então, nós somos um time e a gente errou como um time. Todo mundo foi errando um pouquinho e acabou dando a oportunidade do adversário fazer o gol. Foi um banho de água fria, a gente não acreditava, eu não acreditava que tinha tomado aquele gol, porque faltavam 4 minutos. E, enfim, foi a derrota mais dolorida que eu vou ter na carreira, com certeza. Quantas vezes você pensa nesse momento, assim, no pós-Copa? Eu falei ontem com o Richarlison, ele falou, cara, eu fiquei 3 meses pensando nisso, depois que a gente foi conversando com um jogador ou outro, assim, deu uma desencanada, mas não esqueci. Mas ele falou, cara, não queria comer, não queria sair, eu lembrava e ficava triste, ficava puto. Eu chorei durante uns 5 dias seguidos. Seguidos eu chorava, né? Porque
Porque dói muito, né? Teu sonho ir embora do nada, assim, do jeito que foi, sabe? Eu preferia muito bem não ter feito o gol, tá 0x0 e ter perdido nos pênaltis, do que ter feito o gol, ter tomado o gol e depois ter perdido nos pênaltis. Porque é uma dor que só nós jogadores ali, da comissão, do nosso elenco que tava ali, vai sentir. Não tô tirando a dor dos torcedores, jamais. É porque às vezes a galera fala tipo assim, pô, os caras não sentem, os caras se sentem pra caralho, né? A gente sente muito. Foi o pior momento da minha vida, porque depois daquilo a gente teve que voltar pro hotel e ali a gente vai recebendo a família, né? Recebendo a família e a gente não sabe o que vai fazer no dia seguinte, não sabe pra onde vai, se vai embora, se o time inteiro vai, ninguém tinha voo de nada, porque a gente tava com a expectativa lá em cima, né? Tinha que estar, a gente sabia que ia estar nos últimos dias da finais da Copa do Mundo. Claro. E do nada tudo mudou. Então parecia um velório. E era um chorando de um lado com a família, outro chorando do outro. E um clima completamente pesado, né? Foi horrível. É uma sensação que eu não quero passar de novo, não. Não vai passar. Não deu nós, deu os caras. Deus, cara. Mas deu Messi. Deu Messi. Que é teu amigo, é teu ídolo. O futebol foi justo, né? Pô, merecia, né? Merecia. Já que chegou ali... Já que a gente não tava lá, pelo menos. Foi o que eu falei pra ele. Eu falei, ó, não fui pra final, já que tu chegou, então ganha essa porra. Tu trocou mensagem com ele, assim, antes da final? Troquei. Falou? Falei com ele antes da final. Falei que tava torcendo por ele. Porque ele tinha que fechar, né? Com chave de ouro. Foi do caralho. Então, fiquei muito contente por ele. Ele... Acho que... Eu sempre converso com ele, sempre falei. Ele falou que nada se compara, né? A viver aquele momento. Então, fiquei muito contente. O futebol ficou feliz. Você falou que troca mensagem com ele direto. Ele agora foi para os Estados Unidos. Trocou mensagem com ele também? Eu já sabia, né? Que é isso? Por que tu não falou pra geral? Não. Porra, tá geral querendo saber e tu não falou nada? Eu também tava querendo saber, por isso que eu ficava perguntando pra ele. Mas ele te falou assim de bobeira? Falou, olha, mas pô, tô indo lá. Ele falou. Mas já tinha decidido um tempo já? Ou foi... Não, foi nas últimas semanas. E do nada? Tava em dúvida. E aí no final, na última semana, na verdade, ele chegou e me falou pra onde ele ia. E o que tu respondeu pra ele? Já é? Valeu, tamo junto. Cara, mas ganhou tudo já, né? Ele já tá... E a família dele foi muito afetada nesses 2 últimos anos, né? Ali no Paris Saint-Germain. Então eu entendo também ele, entendo a cabeça dele juntamente com a família. Eu acho que foi para um país onde ele vai ser, né, bem recebido. Vai estar com o teu parceiro Jimmy Butler do lado. lado. Com o Jimmy. Vai ver uma vida completamente diferente. E a família dele, eu acho que vai se sentir muito bem em Miami. Então, acho que a escolha dele foi muito boa. Acho que ele pensou na família, porque foram anos difíceis ali da gente junto, né? Tanto que eu postei a parada pra ele, falando que a gente tentou, mas infelizmente dessa vez não deu certo. Mas eu desejo tudo de bom pra ele, é um cara fantástico, né? Além de ser um craque, fora de campo ele é muito mais, então espero que dê tudo certo. Por que tu acha que... é porque não deu certo é foda, né? Mas não deu certo, assim, pro objetivo do clube. Por que não deu certo de novo a união de vocês, assim? Ainda tem o Mbappé junto, as coisas do futebol... Coisa do futebol, né? Os Galácticos não ganharam a Champions League. Tem essa. Então faz parte. A gente tinha um time muito forte. Né? Eu, Messi e Mbappé somos, né, 3 caras que são os melhores do mundo, a gente sabe disso. Só que infelizmente não encaixou, não foi bom para nós. É óbvio que a gente queria ganhar tudo, nossa vontade era essa, a gente estava fechado no vestiário, mas futebol às vezes não é o correto, né? Não é igual o Gabigol Justo. falou, né? Não é igual a receita de bolo, né? Não Você é igual a vai, receita sai, de tá bolo. Você vai, faz o bolo ali e já é. Entendi. Deixa eu fazer uma pergunta. Gabi, ela fica de olho, né? Fica de olho. Porra, cara, não tira o olho, cara. Pelo amor de Deus, deixa a gente em paz. Você falou que não quer mais passar por isso. Vai tentar de novo? Eu, pós-Copa do Mundo, sinceridade, eu não queria, não. Mas, tipo assim, Mas... tu ficou puto? Tu falou por falar? Tipo assim, na hora, tomar no cu essa porra, tô de saco cheio, me doeu pra caralho, não quero mais. Ou tu pensou e falou? Não, eu pensei e falei. Mas tu repensou? Repensei.
Pensei que eu sou muito palminha, né? Porra, cara, pelo amor de Deus, cara. Eu falei com o Richarlison ontem, eu falei, cara, e aí, a próxima Copa? Ele, não, vamos trabalhar pra estar lá, não sei o que. Eu falei, pô, já pensou em ficar sem o Neymar? Ele ficou nervoso. Falou, não, Deus me livre, tá maluco. Não, eu repensei. Eu não... Pós-Copa eu não queria. Não queria... Não passar pela dor de perder e tudo mais, e sim por ver minha família, né, sofrendo muito, então isso pesa bastante. Mas eles vão ter que aguentar de novo. Porra, vamos ter que aguentar. Aí, tá vendo? Nem doeu, pô. Só rapidinho, pô. Vamos aguentar legal. Calma aí, todo respeito. Vamos aguentar. Vamos lá, pô. Vai dar bom. Vai dar bom, tem pô, que tu dar. começa agora, pô. Geral abraçou. Tem que dar. Tem que dar. Tá bom, então tá bom. Vamos falar de coisa boa. Estamos falando aqui de um novo herdeiro chegando. O herdeiro. Como é que o tá? herdeiro, né? O herdeiro, é verdade. Quando é que é a Revelation? Não fala. Não precisa falar. Depois de amanhã. Ah, tá. Depois de amanhã. Tá bom. Tem preferência? Quero uma menina. Quer menino. Quero uma menina. Mas, tipo assim, Mas eu acho que é menino. tu tá com esse sentimento? Tô. Mas por quê? Tem. Porque eu sonhei que era menino Ih, e eu jogava bola com ele e o Davi também. aí, pô, se for menino vai ser. E o Davi queria uma menina também. Aí, porque já tem um irmãozinho, né? Ele falou, então eu quero uma menina. Só que ele falou, papai, sonhei que era menino. Ele sonhou também? Sonhou também que era Pô, menino. impossível. Agora vamos ver, né? Pô, se for. Que isso? Tá gravando tudo, né? Graças a Deus. Pô, deu pra ver. O Davi tá animado? Muito. Tá pilhado? Tá pilhadaço. Tá muito feliz. Ele ficou muito contente de ter uma irmãzinha chegando. Fala com a Bruna direto, manda mensagem pra ela. Ele tá com quantos anos? Ele tá com 12. Vai fazer 12, na verdade. Cara, ele com 12 anos já, porra toda, celular, porra. Fala tudo. Caralho, Fala tá tudo. maluco. Meu Deus do céu. Cara, assim, você teve o Davi muito novo. Time Davi muito novo. Imagino que você perdeu várias coisas que você queria passar com teu filho e você não conseguiu passar. Eu queria que você falasse assim, tipo, o que mais você sentiu falta e o que você faz questão de viver com esse teu novo filho ou nova filha. Cara, é diferente, né? Depois você alcança um patamar onde eu cheguei, é difícil você acompanhar 100% o crescimento do teu filho, né? Você vai perder uma coisa ou outra, você não vai poder levar ele no shopping, num parque, é difícil. Às vezes eu enfrento, né, tudo isso, mas é chato até pra ele, sabe? Porque a galera vem querendo tirar foto e não consegue curtir o pai. Então, é difícil seguir 100% tudo isso, né? Até mesmo com o que tá vindo agora. Mas eu vou tentar aproveitar ao máximo, como eu fiz com o Davi, né? Eu sempre fui muito presente na vida dele, né? Sempre tentei acompanhar tudo, mesmo que de longe. E bom pai é sempre você, porque eu amo os meus, né? Amo meus filhos, amo minha família, amo meus amigos, então sempre vou procurar, né, estar perto deles, né? Fazer tudo. Quem me conhece sabe da minha essência, sabe quem eu sou, sabe do meu caráter, então isso é o que importa. Nome. Importante. Já pensou? Tem preferência de nomes? A gente só escolheu de menina, acredita? Que isso? Pô, mas aí tu falou que sonhou com menino, só escolheu de menino. Então, foi o que eu falei pra ela. Se for um menino, vai estar sem nome. Mas como é que estão os nomes de menino? Tá indo aí, eu não posso falar. Que isso, cara? Mas esse vídeo só vai lá daqui a um mês, cara. Tá maluco? Não, a mãe vai me matar. E menino, então? Vamos lá, pensar no nome agora pra menino. Vai. Pra menino? Vai. Casimiro, tu não acha maneiro, Casimiro. não? Tu não acha maneiro, não, né? Casimirinho. E Neymar terceiro? Tá maluco? Que isso, cara? Não, 2 já dá muito trabalho. Chega. Um nome que te agrada? Não tem nenhum nome que te agrada? Pensa aí agora. Vai. Messi. Ah, pô. Pelo amor de Deus, cara. Mas, porra. Lionel. Pô, igual Lionel é maneiro. o Germancano. Lionel é o maneiro. nome da filha Lionela, pô. Lionel. Não dá. Pá. Lionel, mas Lionel é maneiro. Tu Lionel, não acha o nome cara? Lionel, não? Pelo amor de Deus, cara. Lionel. Todo respeito, né? Com todo respeito. Né? Mas tu não acha maneiro, não? Não, é maneiro, mas, pô, de repente... Pelezinho. Aí. Pelezinho é maneiro. Pelezinho é maneiro. Aí, cara. Bom, já tem uma... Já dá pra seguir um caminho. Bom,
Papo reto. Eu fico de olho ali porque ela... Quanto tempo a gente tem mais? Ele falou 3, mas eu vou confiar nela. 2 minutos. Eu queria saber de você, já que a gente falta 2 minutos. O que esperar agora dessa nova temporada? Assim, assim, obviamente que a gente sabe qual que é a tua ambição, que é vencer. Essa é a tua característica desde sempre. Sabe que, porra, vai estar mexido, né, o PSG. A gente não sabe o teu futuro também, mas não vou perguntar, porque todo mundo vai perguntar isso. O que você quer para esse ano agora, para essa temporada que vai começar? Cara, eu quero voltar a jogar bem. Primeiro, recuperar da minha lesão. Né? Tá quantos por cento já? Cara, eu acho que uns 70. Ainda dá umas incomodadas às vezes. Mas dói, tipo assim, dói quando tu anda, por exemplo? Não, andar não posso. Correr eu também ainda não posso. Mas é uma lesão muito chata, né? Incomoda muito. O processo foi bem doloroso, é muito difícil. Mas o que eu tô buscando é voltar bem, voltar a treinar bem e depois pensar no que fazer na temporada, né? Obviamente que você sabe que ganhar são sempre meus objetivos, mas eu quero voltar a jogar bem, que é a primeira coisa. Entendi. No PSG? Cara, espero que seja no PSG. Tenho um contrato com o Paris Saint-Germain, né? Até agora ninguém me informou nada. Entendi. Então, tem alguma informação? Tô lá quietinho. Tá tranquilo, né? Então tá bom. Todo esse movimento aí que você tá vendo de mercado, os caras indo para a Arábia, os caras indo para os Estados Unidos, isso não te afeta? Tu não fica tipo assim, porra, caralho. Será? Porra, Não? Afeta. Não bate essa neurose? Não, tô tranquilo. Por mais que não tenha muito amor entre torcida e jogador, eu estarei lá. Entendi. Com amor ou sem amor? Com amor ou sem amor. Mas com o Neymar? Mas com o Neymar. Fechado. Tamo junto, mano. É nóis. Caralho, é verdade, eu tenho um presente. Presente? Porra, Maria! Eu tenho um presente pra você. É humilde, tá? Não. Quando eu abrir, de coração, se for de coração. Quando eu abrir, certo. tu finge que tu gostou, pelo menos. Tá? Se você não gostar, você finge que gostou. Abre assim, ó. Na verdade não é pra você, porque tu tem tudo, né? Essas frases aqui. Pô, aqui, cara, aqui, ó. Pega aqui, ó. Caralho, pera aí, produção. Trollaram, mano. Prejudicaram aqui, cara. Yeah. Porra. Aí, como é que eles são? Devagar. Moleque! Não, ó, vamos lá. Esse aqui. Toma. Na Casé TV. Pô, uma vez tem que usar. Uma vez tem que usar. Esse aí é o quê? Esse aí, mostra lá. Esse aqui é muito bom. Mostra lá. Esse aí tu tem que usar, irmão. Esquece. Pô, esse aí não tem jeito. E aqui o programa é o Que Papinho. Mas esse aqui é o babador do Que Papinho. Que papinha. Pra você, ó. Vou colocar aqui. Calma, não dá. Não fecha. Pô, mas ficou bonito. Pô, mas quase fecha, mano. Quase que vai, cara. Ó, muito obrigado. Pode guardar. Pô, muito não obrigado. Joga fora, não. Não. Guarda com carinho. Não. Vai usar. Pô, por favor, tu vai ver cara. se não vai usar. Papo reto. Posta um story lá, marca a gente, dá divulgar. Pô, pra dar uma moral. Pô, pelo menos isso. Vou deixar, muito obrigado. Fechou? Pelo menos o do Twitch. Tô chegando com o GFI, rapaziada. Esse é lendário. Esse aqui é lendário, pô. Tá maluco. Tem vários lendários. Pô, não tem... Depois de amanhã? Depois de amanhã. Vamos saber aí como é que vai ser, né? Depois de amanhã. Entendi. Depois de amanhã, menina. Ô, menino. Próximo jogador. Davi não curte futebol pra caralho. Davi é do basquete. Eu vi que ele tá treinando com o Jimmy Butler. Tá, mandou bem? Tá mandando bem. Mas ele tá fazendo escolinha? Ganhou do Jimmy hoje. Porra, aí é outro papo. Porra, é tá maluco. Tô orgulhoso. Tu tem vontade que o filho ou filha vá pro caminho do futebol? Eu sei que não é uma parada que tu força, assim, mas... eu não vou forçar nada, né? Mas se for, obviamente que ficarei feliz. Entendi. Pô, com o teu talento tem que dar sequência. Tem que dar sequência. Pô, tem que dar sequência, velho. Agora sim, tamo junto. Tamo junto, tá? Obrigado.